Oi, tudo bem? Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de matemática básica sobre álgebra. E nesse vídeo a gente vai relembrar as equações de primeiro grau. Então eu coloquei aqui como exemplo para a gente começar 3x menos 18 igual a zero. E antes de a gente começar a falar em passa para um lado, passa para o outro, eu quero que a gente pense sobre como funciona o resolver uma equação. Coloquei aqui no desenho, coloquei um desenho aqui de uma balança de pratos, para que você tenha em mente a ideia de que uma igualdade é uma balança dessas de pratos equilibrados. O que tem de um lado da igualdade tem que ser igual ao que está do outro lado da igualdade, como na balança. Então na balança, se a gente coloca lá dois pezinhos de um lado e não bota nada no outro prato, ela fica desequilibrada. Então se eu coloco, por exemplo, 1 quilo de um lado da balança, eu coloco 1 quilo do outro lado da balança também e os pratos equilibram. É essa a ideia de igualdade. Então, tudo que a gente faz de um lado da igualdade, a gente faz do outro lado da igualdade também. Quando muda de lado da igualdade, vai mudar então a operação e não necessariamente o sinal. Então, muito cuidado, passo a passo, com calma, entendendo como funciona. Por exemplo, aqui, eu tenho 3x menos 18 igual a zero. Resolver uma equação no primeiro grau, eu preciso isolar o x. Deixar ele sozinho para saber qual é o valor dele. Então, tudo que está na volta do x, a gente vai tirando. Como que a gente vai tirando? Se eu tenho aqui menos 18, eu preciso colocar aqui mais 18 para eliminar esse menos 18. Então, menos 18 somado com mais 18 vai dar zero. Eu elimino aquele 18 negativo que eu tinha ali. Só que a igualdade é essa balança de pratos equilibrados. Então, tudo que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro lado da igualdade também. Se eu somar 18 de um lado, eu vou precisar somar 18 do outro lado da igualdade também. Ficamos assim, ó, 3x igual a 18. 3x, e eu quero saber o valor de um x sozinho. Eu quero deixar só o x ali na esquerda. O que eu vou ter que fazer com esse 3? Preciso dividir aqui por 3. Eu tenho 3x, eu quero saber um x só. Então, se eu divido por 3 de um lado, eu divido também do outro lado por 3. Portanto, 3 dividido por 3 dá 1, fica x igual a 18 dividido por 3, que é 6. Então, x igual a 6 é a solução desta equação, que a gente pode chamar aqui de raiz dessa equação. É isso que está por trás de resolver uma equação de primeiro grau. Quando mudar de lado da igualdade, muda a operação, não necessariamente o sinal. Aqui, eu tenho menos 18, então passa para o outro lado somando, fica 3x igual a 18. E aquele 3 que está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. 18 dividido por 3, o x é 6. Então, quando mudar de lado da igualdade, muda a operação. Quando está somando, vai passar subtraindo. Quando está subtraindo, passa somando. Nesse caso, a mudança de sinal é uma consequência de ter mudado a operação. Quando está multiplicando, vai passar dividindo com o mesmo sinal. Quando está dividindo, vai passar multiplicando com o mesmo sinal. Certo? Então, aqui eu tinha 3x, esse 3 que estava multiplicando, ele passa para a direita dividindo. 18 por 3 dá 6. Então, pelo menos uma vez, é importante entender como é que funciona essa ideia da equação, para evitar erros nos cálculos. Tá? A gente vai fazer juntos agora outros exemplos. 3x mais 27 igual a 3. 3x igual a 3 menos 27. Então, esse mais 27 estava somando aqui na esquerda, passou para a direita, subtraindo, menos 27. 3x igual a menos 24. 3 menos 27. É como dizer, tem 3 e tem que pagar 27, vai ficar ainda devendo 24. Então, menos 24. E o 3 passa dividindo, fica menos 24 dividido por 3. O x é menos 8. Menos 8. E você pode conferir, né? Se o x é menos 8, prova real. 3
vezes menos 8, somado com 27, dá 3. 3 vezes menos 8 dá menos 24, menos 24 somado com 27 dá 3. Fechou. Então, está certo o x igual a menos 8. Outro exemplo. 5x menos 32 igual a 3x menos 12. Vou colocar tudo que tem x para um lado e o que não tem x para o outro. Esse 3x passará então para a esquerda, fica 5x menos 3x. Na direita, eu vou ter esse menos 32, passará para lá, somando. 12 mais 32. Resolver uma equação do primeiro grau, então, é isso que a gente faz, isolar o x. Tudo que tem x para um lado, o que não tem x para o outro. Ficamos, então, com 5x menos 3x. São 2x. 32 mais 12, 44. Então, o x é 44 dividido por 2. O valor de x é 22. O x igual a 22 é a raiz desta equação, é a solução dessa equação. Certo? Outro exemplo. 3x mais 27 igual a 7x menos 5. Vou mostrar aqui mais de uma opção. E você pode experimentar isso antes de corrigir aqui comigo. Então, experimenta essas equações propostas e acompanhe agora a solução. Então, existem formas diferentes de organizar, de começar. O que acontece é que muitas vezes a gente aprende na escola ou em algum momento a colocar tudo que tem x para a esquerda e o que não tem x na direita. E a gente vai fazendo sempre assim. Eu te convido a pensar sobre isso, a escolher para que lado você coloca o x e para que lado você coloca número. A gente precisa isolar o x, mas tanto faz para que lado fica o x e para que lado fica número. Então, sugestão aqui nesse caso. Dani, vou fazer o seguinte. Esses 3x eu vou passar aqui para a direita, subtraindo. E esse menos 5 eu vou passar lá para a esquerda, somando. Então, eu deixei o 27, ó, o 27 estava aqui, continua. 27 mais 5. Aquele menos 5 da direita, passei para a esquerda somando, mais 5. Do outro lado, o 7x que já estava, permanece 7x aqui, menos os 3x. Menos 3x. Então, o que eu, Dani, fiz nesse momento? Coloquei o menos 5, passou para a esquerda, somando, mais 5. E o 3x que estava na esquerda, passou para a direita, subtraindo. 27 mais 5, 32. 7x menos 3 são 4x. Então, a gente tem que 4x é 32. 32 dividido por 4, o x é 8. Então, x igual a 8 é a solução dessa equação. Tem que entender a ideia daquela balança, por isso que eu coloquei o desenho. Porque a equação é essa balança de pratos equilibrados. O que tem de um lado é igual ao outro. Então, tanto faz você dizer que o x é igual a 8, ou dizer que o 8 é igual a x. Tanto faz dizer que 2 vezes 3 é 6, ou dizer que 6 é igual a 2 vezes 3. Essa igualdade é trocar 6 por meia dúzia. As duas coisas são iguais, são equivalentes. Então, tanto faz o que fica na esquerda e o que fica na direita. Então, essa é uma solução. Ah, professora, estou acostumada, a vida inteira passei o x para a esquerda, prefiro assim. Tudo bem. Então, tudo bem. Vou resolver a mesma equação. Eu tenho 3x mais 27 igual a 7x menos 5. Vou colocar um ou, de outra forma de resolver. Tudo que tem x para um lado, o que não tem x para o outro. Vai ficar assim. 3x menos 7x. Menos 5, menos 27. Tá? O 27, que eu estava somando, passou para a direita, subtraindo. O menos 5, que estava subtraindo, o 7x, tá? Na verdade, o 7x aqui, o 7x, que estava na direita, passei para a esquerda, subtraindo, tá ali ele.
Então, tudo que tem x para um lado e que não tem x para o outro. Quanto é 3x menos 7x? Vai ser menos 4x. Cuide do sinal. Se fosse 7x menos 3, né? 7 menos 3x são 4x. 7x menos 3x são 4x. Mas a gente tem ali o contrário, a gente tem 3 menos 7. Então, é menos 4x. E aqui a gente tem menos 32. Menos 5, somado com menos 27. Deve 5 e deve 27, deve ao todo 32. Agora aqui, quando chegar aqui, normalmente o que eu observo em sala de aula é que o aluno costuma multiplicar dos dois lados da igualdade ali por menos 1. E pode. Tá? Então, se você fez isso, tá certo também. Mas a minha sugestão é que chegou nesse momento, você faz assim, ó. Quem é que está multiplicando x? Quem é que está multiplicando x aqui? O menos 4. Então, esse menos 4 que está multiplicando x, ele passa para a direita dividindo. Com o mesmo sinal. Porque quando muda de lado da igualdade, muda a operação, não o sinal. Então, quem é que está multiplicando x? Quem está multiplicando x é o menos 4. Então, ele passa dividindo com esse mesmo sinal. Ficou menos 32 dividido por menos 4, isto é 8 positivo. Regra de sinais. Para multiplicação e divisão, quando a gente tem menos dividido por menos, é mais. Na multiplicação também, quando a gente tem menos vezes menos, é mais. X igual a 8, então, é a resposta da mesma forma que nós tínhamos encontrado na solução anterior. Se você chegou nesse ponto aqui, ó, chegou aqui e resolveu multiplicar por menos 1 dos dois lados da igualdade, fica assim, ó, menos 1 vezes menos 4x, menos 1 vezes menos 4x, igual a menos 32 vezes menos 1. Tá? Multiplicar por menos 1 dos dois lados da igualdade. Sempre com a ideia de que a igualdade é uma balança. Então, se você multiplica por menos 1 de um lado, multiplica por menos 1 do outro lado também. Se você multiplicar por 2 de um lado, multiplica por 2 do outro lado também. Se você eleva um lado ao quadrado, eleva o outro lado ao quadrado também. Se você soma 5 de um lado, você soma 5 do outro lado também. Essa é a ideia de igualdade. Então, a gente tem aqui 4x igual a 32 positivo. Da mesma forma, a gente vai ter que o x é 8. Tá? Mas não tem necessidade de multiplicar por menos 1 dos dois lados da igualdade. Então, existem formas diferentes. Vou botar aqui um ou. É outro caminho que a gente pode seguir aqui ainda, que é multiplicar por menos 1 dos dois lados da igualdade. Existem formas diferentes de fazer. É importante experimentar e escolher aquela que funciona melhor, aquela que você tem mais segurança e agilidade para usar na hora da prova. Tá? Então, a ideia de equações é isolar o x, equações do primeiro grau, isolar o x. Uma pequena variação, quando a gente tem frações. Tomar cuidado se o denominador, se a divisão é para todo mundo, para todos os termos ali daquela equação, ou só para algum deles. Então, perceba que são muito parecidas, as duas equações que eu coloquei agora nos exemplos E e F, são parecidos. Mas olha o que vai acontecer. Então, aqui nesse exemplo E, olha o que a gente tem aqui nesse exemplo E. X mais 6 dividido por 3 igual a x. Este 3 que está aqui embaixo, dividindo, ele pode passar lá para a direita multiplicando. Fica x mais 6 igual a 3x. Feito isso, tudo que tem x para um lado, o que não tem x para o outro, você escolhe. Vou escolher colocar o x para a direita, porque eu acho mais fácil. Deixei o 6 aqui, 3x menos x. Peguei esse x aqui e passei lá para o outro lado subtraindo. Então, eu tenho aqui 6 igual a 2x, 6 dividido por 2 é 3, então o valor do x é 3. X igual a 3. E você pode experimentar. No lugar do x, coloca a resposta lá. Ó. Se o x for 3, 3 mais 6 dá 9, dividido por 3 dá 3.
Então, se o x for 3, eu encontro aqui 3 na equação também. Tá? Então, x igual a 3 é a solução dessa equação. Certo? Se você quiser colocar x para a esquerda, número para a direita, também vai dar certo da mesma forma. Tá? Não é um problema. Então, digamos que você tenha colocado, fez parecido, mas não exatamente igual, e fez assim, então. Passou o 3 multiplicando, fica x mais 6 igual a 3x. X menos 3x igual a menos 6. Passei o 3x para a esquerda, subtraindo, e aquele 6 que estava somando, passei para a direita, subtraindo. 1x menos 3x dá menos 2x. Menos 6 dividido por menos 2, menos dividido por menos dá mais, 6 por 2 dá 3. Então, o valor do x é 3, da mesma forma que nós já tínhamos encontrado. Tá? Então, embora soluções diferentes, caminhos um pouquinho diferentes, tem que achar o mesmo valor ali para o x. Agora, olha o exemplo F. Parecido, mas cuidado. Aquele 3 não é denominador de tudo. Então, atenção aqui. Não pode passar o 3 direto para o outro lado. Então, cuidado aqui, ó. Esse 3 não é denominador de todo mundo. Então, a gente pode fazer um denominador comum para todo mundo, incluindo para aquele x que está lá do outro lado da igualdade, ou a gente soma só as frações ali do lado esquerdo, tá? Então, importante, não pode aqui, ó, não pode, vou escrever, não pode passar o 3 direto multiplicando, tá? Não pode passar o 3 direto multiplicando, dá errado. Por que não pode passar direto? Porque o 3 não é denominador de todo mundo ali da esquerda. Diferente do que a gente tinha aqui, ó. Olha ali no exemplo E. Aqui no exemplo E, a gente tinha x mais 6 dividido por 3. O 3 era para todo mundo. Então, a gente passou o 3 para a direita dividindo, ok, tá certo o que a gente fez. Agora aqui, esse 3 é denominador só do x. E ali eu tenho mais 6, que o denominador não aparece nada, é 1. Então, a gente vai ter que somar essas frações primeiro, achando um denominador comum. Um número que dá para dividir por 3 e por 1 ao mesmo tempo. 3 dividido por 3 dá 1 vezes x é x. 3 dividido por 1 é 3 vezes 6, 18. Se quiser fazer isso também do outro lado da igualdade, pode fazer, tá? Outra maneira é essa. Depois, agora que esse 3 é denominador de todo mundo, agora eu posso passar ele para a direita multiplicando. Daí a gente tem x mais 18 igual a 3x. 18 é igual a 3x menos x. 18 é igual a 2x. Então, o x é 9. Experimenta lá na equação. Vamos tirar a prova real. Confirma que esse valor serve. Se o x for 9, fica 9 dividido por 3 mais 6 igual a 9. Ó, coloquei o x, que a gente calculou e achou o valor dele. O x deu 9. Vai lá e substitui no lugar do x, ó. E experimenta se essa igualdade se confirma. 9 dividido por 3 dá 3. 3 mais 6, 9. Fechou. Então, importantíssimo esse exemplo, porque elas são muito parecidas. E esse é um erro muito cometido. Aqui, na letra E, nesse exemplo E, a gente pode passar o 3 direto lá multiplicando. Porque o 3 é denominador de todo mundo. Diferentemente do que acontece aqui. Então, não pode passar o 3 direto multiplicando. Precisou primeiro que aquele 3 fosse denominador de todo mundo. Daí sim, pode passar o 3 para a direita multiplicando. Tá? É detalhe, mas se a gente não revisar esses detalhes, acaba cometendo erros na solução das questões. Então, muito parecido, mas são diferentes. Aqui a gente achou x igual a 3 como resposta, e aqui a gente achou x igual a 9 como resposta. Então, são diferentes equações com diferentes soluções. Mais um exemplo com frações. X sobre 2
mais x sobre 3 igual a 15. Para somar frações com denominadores diferentes, a gente precisa encontrar um denominador comum, ou seja, um número que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O 6. O que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 dá 3, vezes x, 3x. Depois, 6 dividido por 3 é 2, vezes x, 2x. Agora, o 6 pode passar lá para a direita multiplicando, porque ele é denominador de todo mundo. Ficamos com 5x igual a 15 vezes 6. 5x dá onde? Daqui, ó, 5x, 3x mais 2x são 5x. Então, o que eu fiz? Somei o 3x com 2x, são 5x. E o 6 que estava dividindo passou lá para a direita multiplicando. Detalhe aqui, passou multiplicando, mas eu não faço ainda a multiplicação. 15 vezes 6. E esse 5 que estava dividindo, que estava multiplicando aqui na esquerda, passou dividindo. Esse 5 aqui passou dividindo, fica mais fácil de fazer. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 6, 18. O x é 18. Observa que se você colocar o x lá, substituir ele por 18, funciona. 18 dividido por 2, 18 dividido por 2 é 9. 18 dividido por 3 é 6. Então, fica 9 mais 6. 9 mais 6 é 15. Fechou. Então, é isso que significa resolver a equação, é achar qual é o valor que, colocando no lugar do x, aquela igualdade se verifica, se confirma. Um outro exemplo, eu coloquei aqui um 2 na frente dos parênteses, então esse 2 multiplica todo mundo que vem ali depois. 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 15. Então, 2x menos 6, menos 15, igual a x sobre 2. 2x menos 21. E aquele 2 passa, então, para a esquerda, multiplicando. O que eu fiz? Juntei o 15 negativo com o 6 negativo. Menos 15 somado com menos 6 dá menos 21. Depois, este 2 aqui, que estava dividindo na direita, passa para a esquerda, multiplicando. Cuida que esse 2, então, multiplica todo mundo. 4x menos 42 igual a x. Agora, tudo que tem x para um lado, o que não tem x para o outro. 4x menos x igual a 42. 3x é 42, então o x é 42 dividido por 3, 14. X igual a 14. E você pode experimentar, sempre pode experimentar para ver se aquela solução encontrada faz sentido. Achei x igual a 14, experimenta lá no lugar do x. Se a gente colocar o 14 no lugar do x, ficaremos com 2 vezes 14 menos 3, menos 15, isso tem que ser igual a 14 dividido por 2. Vamos ver se dá. 2 vezes 14 menos 3 dá 11, menos 15. 22 menos 15. Quanto é que é 22 menos 15? 7. E quanto é que é 14 dividido por 2? 7 também. Ou seja, x igual a 14 é a solução dessa equação. Certo? Então, neste vídeo, relembramos como resolver equações do primeiro grau, relembrando aí também frações, e quando a gente tem um número multiplicando na frente dos parênteses, tomar esse cuidado de multiplicar todo mundo. Revise bem esses exemplos e em breve a gente se encontra aqui para transformar enunciados, palavras em equações. Até o próximo vídeo. ESPM, realizando sonhos, construindo o futuro.